Exclusivo, nossos repórteres entram na penitenciária mais rígida do país para falar com o homem que a polícia considera chefe de uma das maiores facções criminosas do país. Marcinho VP. Preso há mais de 20 anos, esta é a primeira vez que Marcinho VP fala a uma equipe de televisão. Veja com Domingos Meirelles na grande reportagem. As confissões de Marcinho VP. Um homem trancado há mais de 2 décadas. Conhecido pela polícia como um dos líderes do Comando Vermelho. Um juiz garante que você é uma das maiores lideranças do Comando Vermelho. O que você tem a dizer sobre isso? Alguém que não tem mais o que perder. Viver numa guerra, né, senhor? Numa guerra, sempre é possível que saia mortos e feridos. Viver aqui é uma guerra? O entendimento dele, como nós... Ele faz revelações sobre o envolvimento do crime organizado com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Maior ajuda que eu conheci na minha vida. Você ajudou o Sérgio Cabral? Ajudei. E tem uma outra versão para a execução do jornalista Tim Lopes. Ele morreu no micro-ondas. Catanduvas, Paraná. 476 quilômetros da capital Curitiba. O município nos recebe com o verde da margem das estradas, que contrasta com o concreto de uma das 4 penitenciárias federais do Brasil. Muros cobertos por arame farpado e grades de aço protegem uma fortaleza pronta para abrigar 208 detentos. Criminosos de alta periculosidade, como Marcinho VP, um dos maiores nomes do crime organizado do Brasil. Márcio Santos Nepomucena, carioca, tem 41 anos e está preso há 21. Metade da vida sufocado pelo sistema penitenciário do país. Ele chega de cabeça baixa, concentrado, a passos lentos. Por cerca de 2 horas, as algemas não serão mais necessárias. Boa tarde, senhor. Boa tarde. De início, um pedido. Ele quer ser chamado de Márcio. Quer esquecer o apelido que o mundo do crime lhe deu. Marcinho VP não tem como não existir mais, porque eu vou carregar esse estigma na testa a vida toda, né? Marcinho VP é um bandido das antigas, como se diz, e pode revelar, como poucos, os bastidores das negociações entre um dos maiores nomes da política do Rio de Janeiro com o Comando Vermelho. A organização criminosa estava instalada no Palácio Guanabara, a maior do Rio, né? Na época do Sérgio Cabral Filho, né? É muita demagogia, o cidadão mandava centenas de ladrões de galinha, fagelado, para os presídios federal, alegando que estava combatendo o crime organizado. E hoje se descobre que a maior organização criminosa do Rio de Janeiro estava instalada dentro do Palácio Guanabara e Sérgio Cabral Filho era o xerife daquela organização, o Cacique Morto. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, foi condenado pela Lava Jato em 5 processos. A pena pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa ultrapassa os 100 anos de prisão. Marcinho diz ter conhecido Cabral em 1996. Ele era um mero deputado estadual na época, presidente da LERJ na época. Você diz aqui que o Sérgio Cabral, além de ladrão, revelou-se também um traidor. Por quê? Maior Judas que eu conheci na minha vida, aqueles que... Por quê? Cospe no prato que comeu, né? Aqueles que viram as costas para aqueles que ajudaram ele um dia. Você ajudou o Sérgio Cabral? Ajudei, na campanha dele em na campanha. 1996, com centenas de cabo eleitoral. Como é que você fazia para ajudar o Sérgio Cabral? Tudo 0,800, ele não gastou R$1.
Tudo 0,800. Você bancou a campanha? As pessoas, a pedido nosso, né, que nós, querendo ou não, nós tínhamos um respeito, tinha uma consideração, a pedido nosso. E a comunidade? Centenas de pessoas apoiaram ele foi lá no meu palanque, fez discurso, contou a história dele e me enganou direitinho, confesso que naquela época ele era um político jovem, né? O encontro teria acontecido durante um showmício de um grupo de pagode no Complexo do Alemão. Foi no domingo, né? Ele subiu pro meu camarote lá em cima, ficou no meu camarote lá, comeu, bebeu, me abraçou, me elogiou pra caramba. Você estava armado? Tava. Você estava com que armado? Com um fuzil Sig-Sauer na época, 2 pistolas na cintura, um fuzil Sig-Sauer. Ele viu que você estava armado? Viu, me abraçou, me elogiou, me agradeceu por tudo que estava fazendo por ele. Quando você financia essas campanhas deste modo, você está interferindo na autonomia do eleitor. Quer dizer, o eleitor não sabe se ele está elegendo um representante porque ele está convencido de que aquele representante atende os interesses da comunidade ou se é o poder econômico que vai buscar o eleitor e seduzir o eleitor. Então esse é o pior dos mundos. Marcinho afirma ter conseguido cerca de 50 mil votos para Cabral. Você acha que conseguiu quantos votos? 50 mil votos para ele. 50 mil votos? 50 mil votos, pouca coisa. Mas foi preso um mês antes do então candidato ser eleito. Em 2007, Cabral se elegeu governador do Rio. E Marcinho foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas. Você acha que foi apenas uma coincidência ou uma coisa tem a ver com a outra? Queima de arquivo, né? Você acha que foi queima de arquivo? Mas ele me transferiu para a Penitenciária Federal, para mim não faz diferença, é o trabalho dele, ele era governador, é o trabalho dele. Assim, a minha indignação com ele maior é que ele cuspiu no prato que comeu, ele fez muito mal para a população carioca. Sérgio Cabral Filho foi o maior charlatão, uma facínora que eu já conheci na minha vida. Assim. Em nota, o advogado do ex-governador considera as declarações inverídicas e acrescenta que Sérgio Cabral jamais conheceu Marcinho VP. Marcinho passou a vida transitando por prisões de segurança máxima. Foram 10 anos em Bangu 1, no Rio de Janeiro. E 11 pelas 4 penitenciárias federais brasileiras. Há quanto tempo você está aqui preso em Catanduvas? Desde o dia 5 de janeiro de 2007. Como é passar metade da sua vida, eu diria, atrás das grades? É difícil, não é fácil não, mas é o preço, né? É o preço pela minha escolha do passado, estou pagando meu preço. E o preço é caríssimo. Viver em uma das mais rigorosas penitenciárias do Brasil é um desafio que poucos suportariam. A casa é enorme. São 12.700 metros quadrados de área construída, 208 celas individuais e 12 de isolamento. Um lar imponente, frio e, principalmente, silencioso. Você acha que um presídio de segurança máxima, ele é capaz de ressocializar um preso? As penitenciárias federal? Sim. De forma alguma. Por quê? Possível. Primeiro que ela tira do preso o maior estímulo à reintegração social, que é a família, né? Afasta o preso da sua família. No presídio federal, o preso não tem direito nenhum. Nós temos que encarar com a realidade o seguinte, esse sonho da ressocialização, ele não é possível para todos, nem para a maioria dos presos. Nós não temos nenhuma pesquisa séria mostrando que mesmo em condições adequadas, neles a ressocialização é possível, a não ser como exceção. Nas penitenciárias federais, o preso fica isolado com direito a apenas 2 horas diárias de banho de sol. O Marcinho VP utiliza uma cela como essa
com cerca de 6 metros quadrados. As roupas são colocadas numa prateleira de concreto. O colchão é anti-inflamável. Como não existem tomadas, ele não pode ouvir rádio nem assistir televisão. E não tem também nenhum controle sobre a iluminação da cela. Ele passa 22 horas trancado aqui, onde faz as suas 6 refeições e ainda tem direito a 6 minutos de banho quente por dia. Não há visita íntima. Os contatos com advogados são sempre monitorados e acontecem nos chamados parlatórios. Num dos raros respiros de liberdade, os presos se encontram com a família uma vez por semana. O do Marcinho, por exemplo, só consegue visitá-lo a cada 15 dias. Mas essa conversa não é gravada. Todas as vezes que eles têm que se deslocar milhares de quilômetros para poder me visitar, eles perdem 2 dias de suas atividades laborativas e educacional, que chega a ser uma covardia com a família do preso, né? Um dos desafios perante o crime organizado, não só no Brasil, mas no mundo em geral, é como você consegue cortar essa transmissão das ordens do crime de dentro para fora das prisões, sem, no entanto, lesar os direitos básicos, né, dos presos, de ter advogado, de se comunicar com a família. Isso precisa ser preservado. Ao mesmo tempo, é preciso cortar essa transmissão que acaba realimentando, né, o crime, porque as ordens, em muitos casos, continuam saindo da cadeia. O banho de sol é a única oportunidade que Márcio e os companheiros têm para conversar. São 2 horas com, no máximo, 12 outros presos da mesma facção. Se você tivesse a oportunidade de fugir hoje dessa cadeia, você fugiria? Fugir? É. Dessa cadeia? Impossível, né? Impossível. Impossível. Eu passei 10 anos em Bangu, não fugi do Bangu. Nem tenho intenção de fugir da penitenciária federal. E mesmo se eu quisesse, seria impossível, né? Marcinho cumpre pena de 42 anos de prisão e diz que está há tempo demais atrás das grades. Você está preso por ter sido mandante de um duplo homicídio, né? Quem você mandou matar e por quê? Eu me encontrava preso já, né? Quando eu fui acusado desse duplo homicídio, eu já me encontrava preso já há alguns meses em Bangu. Eu fui preso dia 25 de agosto de 96. Essas pessoas morreram em outubro de 96, eu preso já. A denúncia fala que eu dei a ordem para que Joel de Oliveira Carvalho, Joel Bombeirinho, executasse as vítimas, Joel na rua e eu preso. As vítimas eram o André Luiz dos Santos Jorge e o Rubem Ferreira de Andrade. Correto. Quem eram esses dois? Eram os compassos? Não, eu não conheci na época. Não conheci. Infelizmente, me levaram a júri, me condenaram, eu como mandante. E levaram o Joel depois, estava na rua, o autor intelectual, o autor material, e absolveram o Joel por unanimidade de 5-2. O Ministério Público recorreu, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a absolvição do Joel. Por consequência, se o Joel não matou, eu, como mandante, não poderia jamais ter mandado ele matar, né? Não foi o que a justiça entendeu. Por isso ele foi condenado pelo duplo homicídio. Pela primeira vez na entrevista, o homem de olhar frio e fala mansa se exalta. Márcio, dizem que você mandou cometer esses crimes porque queria assumir o controle de tráfico no Complexo do Alemão. É verdade ou isso é invenção? Em hipótese alguma, o delegado que me acusou desse crime foi preso depois. Ele próprio falou lá no júri lá que não tinha prova nenhuma nesse sentido, que eu realmente determinei que matasse as vítimas. Talvez por uma coincidência, depois dessas mortes, você assumiu o controle. Eu sou acusado de ser chefe do tráfico, Complexo do Alemão, desde quando eu estava na rua. Desde os meus 17 anos de idade. Você já estava... Eu sou acusado. O que acontece? Mas eu nunca fui traficante na minha vida, senhor. Você nunca foi? Não. Via de assalto na rua, eu. O detento nascido em Vigário Geral, que aos 2 anos de idade se mudou para São João de Meriti, na Baixada Fluminense, se diz um mero assaltante de bancos e carro forte. Como era assaltar um carro forte? Exigia
colaboração. O primeiro né? passo, como é que você fazia? Planejamento e colaboração também para poder Interna. levantar certinho a quantia de o valor que... Alguém que da tinha, empresa ajudava? Corretíssimo. Ajudava. Bom, então o primeiro passo, vocês tinham informação interna dos valores e o tipo de armamento. Na época, já estava em ascensão ainda os fuzil para se pegar um carro forte no Rio de Janeiro. A forma que nós pegava exigia armamento pesado, né? Era fechado com caminhão e encurralado e exigia um armamento meio sofisticado na época. De onde vêm as armas e os fuzis que o pessoal utiliza atualmente, que também eram usados no seu tempo? Na época que você... No Brasil não... assaltava carros? As armas que é usada principalmente no Rio de Janeiro Mas vem da onde? não são brasileiras, né? Tem lá da onde que vem as Eles armas. compravam onde? Compravam no Paraguai? Tinha um intermediário? Vocês faziam encomenda? Tinha intermediário, as pessoas... Chegava tudo no Rio de Janeiro. Quem entregava as armas para vocês? Não quero entrar nesse detalhe, já é uma situação mais... Assim, já envolve outras pessoas, assim, não, Tem muita gente viva ainda? devido à pena, assim, não quero entrar nesse detalhe. O governo federal, ele tem uma frágil estrutura de contenção nas fronteiras. Toda a fronteira, desde o Paraguai, por onde entram armas de maconha, a Bolívia, o Peru, Colômbia, por onde entra a cocaína, e fora o que entra de contrabando. E essas armas, esses instrumentos todos, armas, drogas, munições, vão abastecer os centros, os grandes centros urbanos do Brasil. Há décadas que a atuação de Marcinho VP é motivo de preocupação das autoridades. Você diz que nunca teve nada com o tráfico, mas um juiz garante que você é uma das maiores lideranças do Comando Vermelho. O que você tem a dizer sobre isso? No passado eu fui integrante, né, Silvio? Foi apenas mais um mero soldado, um menino soldado. Para Guaraci Mingardi, analista criminal e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Marcinho VP continua a exercer influência no Comando Vermelho. No caso do Comando Vermelho, muitos continuam mandando alguma coisa, apesar de estarem quase que incomunicáveis. O Marcinho VP, por exemplo, em presídio federal, mas ele continua dando palpite. Agora, o NEM é um que perdeu o poder. Existe realmente uma narrativa, né, permanente, contínua, de que há essa correspondência entre controle territorial de área de favelas e lideranças de facção. Na trajetória de crimes, há muita história para contar. Já houve caso de você ter cometido um assalto a banco, ser preso em seguida, ter feito um acerto com a polícia, ter ficado com o dinheiro e soltado? Já houve caso, nós acabamos de assaltar um carro forte, ali no Largo do Jacaré ali. Como foi? E subi pro Morro da Mangueira com os malotes. E logo na sequência, dá tempo, acabar de chegar na Mangueira, 2 helicópteros já sobrevoando, o bonde espalhar, e o malote ficar guardado numa casa, e o bonde espalhar para outra. E a própria polícia prendeu alguns irmãos numa das casas e o malote desapareceu, né? Todo o dinheiro do carro forte desapareceu. Na delegacia só foi apresentado suas armas, 3 mortos, no caso veio falecer no confronto na casa. Ele conta que até já foi sequestrado pela polícia. Foi em Natal, Rio Grande do Norte, eu morava em Natal, aí tava de boa em casa, com a família, curtindo minha família. E a polícia chegou? A polícia chegou, apaisando, surpresa, me renderam, me algemaram, dentro da minha própria casa, fizeram da minha casa o próprio cativeiro. E fiquei alguns dias com ele na minha casa ainda. Eles mantiveram você preso na sua própria casa? Na minha própria casa, trancaram no quarto. E exigiram um valor, uma quantia? Só jogava quentinha, café da manhã quentinha. E exigiram uma certa quantia na época, meio elevada que eu não tinha. Me deram um telefone celular na época para me poder se comunicar com meus parceiros no Rio de Janeiro. E eles tiveram que se mobilizar para poder conseguir a quantia exigida que
Marcinho diz ter ficado 4 dias nas mãos dos policiais. Eram policiais do Rio de Janeiro? Policiais do Rio de Janeiro, uma equipe da DRE na época. Você lembra do valor, quanto eles exigiram? Na época... levaram a quantia minha em dólar que eu tinha em casa, e levaram ainda o que os parceiros no Rio de Janeiro conseguiram arrecadar ainda. Eles estavam procurando você por que crime? Uma acusação de 2 sequestros que eu estava sofrendo na época do... Você participou também de sequestro? Não, fui envolvido, fui absolvido depois, posteriormente, que era o sequestro do Eduardo Eugênio Gouveia Vieira Filho, né? Filho do presidente da Firjan, e do José Zeno, empresário José Zeno. Existe uma história de que os seus parceiros, para conseguir o dinheiro que a polícia pedia, foram obrigados a cometer outros crimes? Foram obrigados a assaltar ainda 2 agências bancárias. 2 agências bancárias? Na segunda-feira, para poder conseguir arrecadar a quantia que eles estavam exigindo na época, era quantia completamente dispendiosa, fora da realidade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro se negou a responder às acusações do criminoso, já que os relatos teriam acontecido há muitos anos, sob outra administração. Marcinho é um sobrevivente e um dos principais precursores do Comando Vermelho. Ele usa uma definição um tanto original para explicar a formação dos grupos criminosos. As penitenciárias brasileiras não existe organização criminosa. Existe grupos anti-opressão que se reúnem... Que tentam sobreviver. Se reúnem para lutar contra a opressão, no caso é a tortura, os maus-tratos, a violação de direito. Isso existe nos presídios brasileiros. Por que eles formam grupos? Por uma questão de mais proteção, mais capacidade de operação de um assalto. Isso demanda um grupo maior de pessoas. Então, em todo lugar, qualquer lugar do mundo, você forma as gangues, ou grupos, ou facções. A superpopulação das prisões cria problemas de administração. Você não tem guardas em número suficiente, você não tem pessoal especializado para fazer exames, para prestar serviços médicos, etc. Numa situação como essa, o crime organizado ocupa esse espaço. Começa a exercer ambiguamente funções do Estado para poder proteger a sua organização e a possibilidade de comandar essas atividades, muitas vezes legais, de dentro das próprias prisões. Com quase 30 anos de experiência no mundo do crime e uma autobiografia já publicada, Marcinho calcula os limites do seu próprio discurso. Ele sabe muito bem o que deve e o que não deve dizer. O crime é uma atividade econômica. Na sua visão, qual é a área mais lucrativa desse negócio? Que eu digo nossos políticos agora aí, né? Calcula que só da Petrobras foi desviado de 50 bilhões, sabe o que é isso? 50 bilhões? Um assaltante, um traficante, ele vai traficar a vida toda, ele vai assaltar a vida toda e não vai arrumar lá 1% dessa quantia. E ainda, Marcinho VP faz mais revelações sobre o crime organizado. Márcio, o que você tem a dizer sobre esses massacres recentes entre facções que ocorreram nos presídios do Amazonas, Roraima e Alcaçuz? E diz que o Brasil ainda não conhece a verdadeira história sobre a morte do jornalista Tim Lopes. Agora, por que no seu livro você apresentou uma outra versão para a morte do Tim Lopes? Estava diretamente naquele fatídico dia ali da morte do Tim e as pessoas contou não só para mim, como para outros companheiros presentes ali em Bangu, a verdadeira história da morte do Tim Lopes. Você não pode perder. No Câmera Record desta quinta, logo depois do Jornal da Record. A vida é um jogo. A vida é um jogo. E tem dias que a pessoa ganha e tem dias que perde. Até agora você perdeu. Eu perdi desde o dia 25 de agosto de 1996. Quando eu fui encalacrado e estou aí até hoje, quase 22 anos, pagando pelo meu preço.